O pensamento chinês é o outro lacaniano que vem para nos ajudar a definir, a compreender, entender e melhorar. Ni hao, pesquisadores! Bom, antes de mais nada, se a gente vai entender o pensamento chinês, a gente precisa ter uma boa base da filosofia chinesa. Então, esse vídeo, esse assunto de filosofia, ele vai ser dividido em partes, porque é claro, pensa só, a China tem uma tradição milenar, ela tem mais de 3.000 anos. Quando o Ocidente entrou em contato com a China, já estava tudo muito bem consolidado. Então, eu não vou conseguir resumir uma tradição milenar num vídeo só. Ou eu poderia fazer um vídeo de não sei quantas horas. Mas, enfim, para não ser chato nem para vocês, nem para mim, então a gente vai fazer partes. Vai fazer por partes, tá? Para poder ficar mais organizado o pensamento e ficar um assunto legal para vocês absorverem. Então, vamos lá. Antes de mais nada, se a gente vai começar a compreender o pensamento chinês, a gente tem que entender o seguinte, de três conceitos. Primeiro, o que acontece? A China ela só vai ter uma diferenciação maior dos conceitos genéricos de religião e filosofia só com o contato com o Japão moderno no século XIX. Então, por isso que é interessante a gente ver esses três conceitos que estão tão relacionados tanto com filosofia como religião. Três: Tao, Fa e Jiao. Tao ou Dao, nos textos tem mais escrito Dao, mas também tem como Tao, tanto com D com T. Tao, ele vai significar o quê? Ele significa percurso, curso, caminho. Ele se comunica bastante com o confucionismo, o taoísmo, com o budismo, e ele pode se comunicar um pouco com o conceito de religião quando ele fala da atividade de busca da verdade. Mas ele difere muito do nosso conceito de religião. Não se comunica. Essencialmente, não se comunica. E a gente tem Fá, o segundo que eu falei. Fá significa lei. Esse sim vai se comunicar mais com o budismo, mas ele também não vai ter muito contato com o conceito, ele não vai estar relacionado com os conceitos de religião. E a gente tem, por último, o Jiao, que Jiao, sim, ele vai se comunicar mais com os nossos conceitos e as nossas visões sobre religião. Tanto que essa palavra, Jiao, ele significa ensinamento. E ele está mais relacionado com o ensinamento de geração para geração, né? Então, esse sim, ele vai estar mais relacionado. Então, quando você vai ver tradicionalmente o pensamento chinês falar sobre, por exemplo, quando ele começar a verbalizar sobre cristianismo ou islã, aí sim você vai ver o termo Jiao sendo utilizado, que esse sim ele vai se comunicar mais com a nossa perspectiva de religião. Tudo bem? Vamos lá. Dados esses conceitos, é bom a gente saber que o início da história documentada da filosofia chinesa vai começar lá nos Estados Combatentes. Se você não sabe o que eu tô falando, olha um post que eu coloquei no Café com China, falando da cronologia da história da China, e aí você, cadê Estados Combatentes? E vai pra lá. E, bom, justamente nesse período dos estados combatentes é que teve uma efervescência do pensamento da filosofia chinesa, né? Como eu falei, é o início da história documentada. E aí, nessa efervescência, esse período de ascendência da filosofia do pensamento, foi chamado o período das 100 escolas de pensamento. Mas calma, não são 100 escolas. Foi encontrado 10 escolas, as 10 escolas principais. E aí eu vou falar nesse vídeo dessas 10 escolas principais. Só uma pausa importante. Quando eu falo de escola de pensamento, você tem que entender que na tradição chinesa, na filosofia chinesa, a palavra escola, jia, ela também significa família. Porque naquele período, isso era as famílias, as grandes famílias, os clãs, eles eram responsáveis pela formação dos seus membros, dos cidadãos do Estado. E cada família ela era responsável por um aspecto diferente. Então, uma ilustração muito boa, eu não estou validando o seriado inteiro, mas uma ilustração muito boa é o seriado Os Indomáveis, que está na Netflix, tá?
esse seriado, ele traz essa comunicação entre vários clãs e ele mostra como cada clã tem os seus ensinamentos, as suas doutrinas, as suas filosofias. E você vai ver que alguns clãs, tem um clã principal, que é o clã Lan, que esse clã, são as pessoas eruditas, tem uns ensinamentos muito rígidos, são pessoas focadas no conhecimento, pessoas equilibradas que os outros clãs respeitam, porque eles mostram, eles têm uma reputação muito boa de ser equilibrado. E aí, mas você primeiro aí, calma, não tô falando de seriado agora. Agora eu vou falar da história. Na história você vai ver que no início, esses ensinamentos e essas filosofias eram mantidos em segredo com os clãs, com as famílias. Na dinastia Shang, que isso vai começar a mudar, e aí os clãs vão começar a se comunicar e essas escolas vão ser escolas, um membro vai mandar para outro clã, e aí vai aprender. E aí no seriado você vai ver que alguns clãs mandam seus membros para outros clãs para aprenderem as doutrinas, filosofias e se tornarem líderes e chefes melhores, entendeu? Que tenham contato com outros ensinamentos, com outros saberes e que são enriquecidos, ok? Tudo bem? Tá, vamos lá. Sabendo disso, eu vou falar para vocês, vou dar uma introdução nessas 10 escolas e aí eu vou dividir esse vídeo em partes, né? Então, a gente hoje vai falar sobre essas escolas e depois a gente vai começar a aprofundar sobre essas escolas, ok? Tá. E as 10 escolas são, eu tenho uma colinha aqui. Inhanja, Nongja, Moja, Juja, Minja, Taoteja, Faja, Binja, Zhonghenja e Zaja. São essas 10 escolas. Então, vamos começar com Inhanja, ok? Ok. A escola Inyang, ela era formada essencialmente ela é considerada a escola dos naturalistas e ela era formada essencialmente por astrônomos e ex-astrólogos reais, tá? Então eles estudavam o quê? Eles estudavam o equilíbrio entre as forças básicas que existiam no universo, o Yin e o Yang, ok? O seu principal fundador, o que é considerado fundador, é o Zhou Yan, tá? E uma das obras principais dessa escola é o I Ching, ok? É claro que esse livro, essa obra, ela vai receber ao longo dos anos, com a sua aplicação em diversas situações, ela vai ser absorvida por outras escolas e outras filosofias, mas o I Ching, ele é um dos mais importantes reservatórios dessa escola principal, o Yin Yang. A segunda escola é a Nongja, é uma escola considerada a escola dos camponeses e ela era formada por ex-ministros da agricultura, ok? Então, nessa escola eles acreditavam que a filosofia e a igualdade, os ensinamentos, eles estavam diretamente relacionados com a agricultura, com o campo, com a terra. Então, eles acreditavam, inclusive, que o seu rei, ele não deveria receber nada, né, do governo, do povo. Os ganhos dele deveriam ser da terra, aquilo que ele plantasse, que ele cuidasse. E que todos seriam iguais. Então, a filosofia, o princípio da igualdade é muito forte nessa escola, a escola dos camponeses. E eles acreditavam fortemente na divisão de trabalho, eles acreditavam na autossuficiência, no rei benevolente, no princípio da igualdade e que o desenvolvimento da moral e a ética do homem estaria diretamente relacionado com o desenvolvimento da agricultura. Ok? A escola seguinte é a Jujia, que é considerada a escola dos eruditos, ela se chama Escola dos Eruditos e ela era formada por ex-ministros da educação. Essa escola, ela era muito centrada em procurar um ideal da ordem política social. Então, para você ter um sistema político efetivo, você precisava entender as relações sociais, né? Esse era o foco dessa escola. E a gente vai ver que aqui, para o Ocidente, essa escola vai se chamar Confucionismo. E a gente vai ver, por termos óbvios, dado esse nome,
que um dos principais pensadores dessa escola, da escola dos eruditos, era Confúcio, né? É um dos principais. E a gente vai ver também que muitos textos utilizados hoje, na verdade, é fruto de produções feitas por pessoas que seguiam o confucionismo, né? Não essencialmente de Confúcio, mas de discípulos e seguidores do confucionismo, né? Mas se você der uma lida em Anacletos, é um livro muito bom, Anacletos, de Confúcio, é uma fonte muito boa para você conseguir entender essa escola dos eruditos e o pensamento de Confúcio. Essa escola, lembra que eu falei disso lá no vídeo do Código Civil? Então, o confucionismo, ele acredita muito que o sucesso de uma sociedade está diretamente relacionado com o desenvolvimento dos valores éticos, né? Que a moral do indivíduo, os valores éticos, eles estavam acima de qualquer coisa. E para você ter uma sociedade bem, assim, uma sociedade bem com sucesso, bem sucedida, ela precisava ter os seus valores muito bem enraizados. A escola seguinte, que é a Mojao, Escola de Mo, foi uma escola formada por ex-cavaleiros, né, soldados reais ou mercenários de defesa. E essa escola, também conhecida como Moísmo, ela é formada pelos seguidores de Mozi. Mozi. E essa escola é interessante prestar atenção nela. Claro, assim, obviamente ela não sobreviveu à dinastia Qing, mas nesse período das 100 escolas foi uma das escolas que foi considerada a grande oposição à escola de Jia, que é a escola do confucionismo. Por quê? A escola, o moísmo, ele defendia de que, novamente, todos eram iguais, todos deveriam ser tratados de forma igual, não existia ninguém acima de ninguém, e de que o amor e a compaixão ao próximo eram uma das principais filosofias que deveriam segmentar, que deveria fundamentar, né, dar base para uma boa sociedade, uma sociedade com sucesso. Era preciso ter o pacifismo, o amor e a compaixão. Por que é que ela tinha essa. Por que, é que ela fazia oposição com o confucionismo? Porque o confucionismo, ele pregava, ele entendia de que existia indivíduos mais virtuosos e menos virtuosos, né? Então tem uma frase, tem uma sentença muito boa que deixa os governantes serem os governantes e os governados governados, né? Porque ele acreditava que os mais virtuosos, o líder, para ser bem sucedido, ele deveria ser muito virtuoso, senão o mais virtuoso, entende? E no moísmo não existia isso, existia que todos eram iguais, né? Todos eram iguais e o fundamento era o amor e a compaixão. E o confucionismo, calma, peraí, esse negócio de amor e compaixão, calma. Não, a gente tem que ter uma boa base de valores éticos. Porque a gente sabe que nem todo mundo é bom, lindo, maravilhoso, por isso que a gente precisa reforçar na educação, no ensinamento da ética e da moral. Ok, agora Minja. Minja também era conhecida como a Escola dos Nomes e ela era formada por ex-ministros de cerimônias. Então, o que eram esses ministros? Seus membros eram as pessoas que resolviam os embates legais que existiam dentro da China, né? Então, é considerada a escola dos advogados, né? Porque a base da filosofia deles era a busca da lógica, do debate e o desenvolvimento da oratória. O desenvolvimento de uma sociedade, o sucesso de uma sociedade só vai acontecer se estiver baseado na lógica. Alguns textos colocam essa escola Minjá em comparação com algumas escolas sofísticas na Grécia Antiga. Comparava bastante os textos das duas, né, em essa busca pela lógica, essa busca, né, do desenvolvimento da dialética e da oratória. Tudo bem? É a escola dos advogados. Escola seguinte, Tao Te Ching, ou também conhecida como Escola do Caminho e da Virtude. Ela é a segunda escola mais importante depois do confucionismo, também conhecida como taoísmo, e essa escola ela era formada por ex-historiadores reais e eles focavam no ensino da metafísica
e da política no não ser, no tal, tudo bem? E eles acreditavam que o indivíduo possuía uma virtude natural, o té, entendeu? Então, naturalmente, os indivíduos tinham uma virtude e que os seres humanos, as pessoas e a sociedade, como organismo social, ela ia ter o desenvolvimento se ela focasse em se ajustar e ter equilíbrio com os elementos do mundo natural e também sobrenatural. Tudo bem? Então, a palavra essencial é seguir o caminho do universo, o tal, e buscar constantemente a harmonia. Se tiver isso, a sociedade ela vai ter mais êxito e vai ter mais sucesso. Um dos mais importantes pensadores, um dos nomes mais fortes, né, do Tao Te Ching é o Lao Tse, tudo bem? E um dos principais livros que provavelmente vocês devem conhecer é o Tao Te Ching. Não confundam com o I Ching. O Tao Te Ching é um dos principais livros da escola Tao Te Ching. E outro ponto interessante, porque como eu falei sobre o desenvolvimento da sociedade como um organismo social, é bom ter algo em mente. No taoísmo, eles entendem, eles olham para o indivíduo como parte da natureza e não como parte da sociedade. Quando ele vai olhar para o indivíduo e ver esse desenvolvimento e ver que ele precisa estar em harmonia, tanto com o mundo natural como o sobrenatural, ele olha para o indivíduo como parte da natureza, não como parte da sociedade. Tudo bem? Ele só vai analisar as consequências, como consequência isso tudo vai ocasionar um bom desenvolvimento da sociedade, como consequência lá na frente. Mas ele não olha para a sociedade, ele olha para a natureza.